pessoal! Hoje vamos responder aí mais uma questão do Enem 2013. Acompanhe a leitura. Muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como batimentos cardíacos e taxa de respiração, apresentam escalas construídas a partir da relação entre superfície e massa, ou volume do animal. Uma escala, por exemplo, considera que o cubo da área S da superfície de um mamífero é proporcional ao quadrado de sua massa m. Isso é equivalente a dizer que, para uma constante k maior do que zero, a área S pode ser escrita em função de m por meio da expressão. Você olha uma questão dessa e parece que é o fim do mundo, não é verdade? Mas não é não. Olha só, vamos buscar algumas informações muito importantes no problema. A primeira parte do problema é só blá blá blá. Não vai servir para nada. Vamos aqui, ó. Uma escala, por exemplo, considera que o cubo da área S da superfície de um mamífero é proporcional ao quadrado da massa, que é representado por m. Então, até aí, a gente já tem duas informações. Isso aqui é linguagem matemática. Tem videoaula lá na parte de dicas do Calcule Mais. Cubo da área S. Ele chamou S de área. Ele deu um apelido. Então, toda vez que você está vendo o S aqui na fórmula, significa que é área. E olha só o que ele falou. Ele falou o cubo da área S. Então, isso aqui é S elevado a 3. S é o cubo. É igual. Vamos ver o que ele fala no problema. O cubo da área S da superfície de um mamífero é proporcional ao quadrado de sua massa m. Então, ele vai falar que é proporcional ao quadrado de sua massa m. Pessoal, isso aí tem a ver com divisão proporcional, aquela matéria que tem lá no Calcule Mais? Tem. Essa parte de montar essa formulinha tem, porque quando ele fala que é proporcional, significa que ele é diretamente proporcional. Se fosse inversamente proporcional, ele teria que deixar claro, falando, ó, é inversamente proporcional. Você lembra o que é inversamente proporcional? Se fosse inversamente proporcional, seria assim, ó, S ao cubo é igual a 1 sobre m ao quadrado. É inversamente proporcional, m ao quadrado, a massa ao quadrado da massa é inversamente proporcional à área, tá? Mas não vem ao caso, o que facilita muito a gente. Mas ok, não para por aí. Essa escala maluca aí que fala do cubo da área S é proporcional ao quadrado de sua massa, tem um detalhe. Olha só a continuação da questão. Isso é equivalente a dizer que, para uma constante k maior do que zero, a área S pode ser escrita em função de m por meio da expressão. Aí você pergunta, onde eu vou enfiar essa constante k maior do que zero? Primeiro, constante k maior do que zero só está falando que o valor de k é qualquer número positivo. Tá ok? Oba, não vamos ter problemas com regras e sinais. Isso é muito bom. Então é só isso que quer dizer k maior do que zero. Não vamos ter problemas com regras e sinais. Olha só que legal. Como é que eu vou encaixar o k nessa equação? Aqui. Se você lembra de divisão proporcional, você pode pensar, esse k deve ser a constante de proporcionalidade, eu vou colocar ele multiplicando o m. Beleza. Se você não lembra de divisão proporcional e nem da constante de proporcionalidade, olha as alternativas. Ó. S é igual a k vezes m, S é igual a k vezes m elevado a 1/3, S é igual a k elevado a 1/3 vezes m elevado a 1/3. Resumindo, em todas as alternativas é k vezes m. Tem algumas elevadas a 1/3, 2/3, enfim, você está vendo aí essa confusão que dá, né? Cada alternativa está diferente. Aí você fala, legal, eu montei a minha equação, S ao cubo é igual a m ao quadrado vezes k. Não tem nada a ver com nenhuma alternativa. Calma, a gente ainda não chegou lá. Antes disso, você pode ter se perguntado, que história é essa disso aqui, ó, esse detalhe da questão? A área S pode ser escrita em função de m. O que quer dizer isso, em função de m?
significa que o valor da área vai depender da massa. Por exemplo, se eu aumentar a massa, eu aumento o valor da área. Se eu diminuir a massa, eu diminuo o valor da área. Ele está em função da massa. Então, eu vou colocar diferentes valores de massa e vou encontrar diferentes áreas. Entendeu? Seria equivalente àquela brincadeira lá de, por exemplo, uma função y é igual a x mais 1. Você vai montar a tabelinha. Você não joga vários valores de x lá? Joga para achar um y e monta uma tabelinha? Então, o y ele está em função de x. Inclusive, às vezes a gente escreve assim, ó, f de x. A função de x é igual a x mais 1. Tanto faz y ou f de x. Enfim, entendeu essa história de ser função de m? Muito bem. Aí você fala assim, mas para lá, s elevado a 1/3, elevado a 2/3, tem alguma história, tem alguma coisa a ver com essa função de m? Não. É só a equação mesmo que está aqui, do jeito que está, já está em função de m. E como é que nós vamos chegar nesses valores malucos? Brincando com a equação. Então, olha só. Eu tenho aqui s ao cubo é igual a... Eu coloquei m ao quadrado vezes k. Eu vou colocar o k primeiro, porque todas as equações o k está primeiro. Então, eu só vou inverter, o que não muda absolutamente nada, né? Isso aqui é uma multiplicação, tanto faz eu fazer 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, enfim. A ordem dos fatores não altera o produto. Resgatei isso lá da 7ª série, mas tudo bem. Como é que eu vou brincar com essa equação? Olha só a dica. S. Você tá vendo algum S ao quadrado? S elevado a 1/3? S elevado a não sei o que lá? Não, você tá vendo só S em todas as alternativas. E na sua formulinha você tem S elevado ao cubo. Só que é S, tá, pessoal? Não é 5. É que o meu S é feio mesmo. Muito bem. Então, eu tenho que sumir com esse cubo. Que na alternativa só tem o S igual. Vou sumir com esse cubo. Então, como é que eu vou fazer? Se ele está elevado ao cubo, qual a operação inversa da potenciação? É a radiciação. Quando ele está elevado ao quadrado, eu tiro a raiz quadrada. Quando ele está elevado ao cubo, eu tiro a raiz cúbica. E se ele tivesse elevado à quarta, eu tiro a raiz com índice 4. Então, eu vou fazer a operação do outro lado. Qual vai ser? A raiz cúbica de k vezes m ao quadrado. Você falou assim, meu, só piorou tudo, né? Vai aparecer uma raiz cúbica do outro lado. Agora ficou muito fácil. É regrinha de radiciação, hein? Vou puxar a sua orelha, 7ª série, ou 6ª, sei lá. Nunca lembro quando que o pessoal aprende isso. Muito bem. Primeira coisa. Está multiplicando k vezes m ao quadrado, não é? Sim, então eu posso separar em duas raízes. Eu posso fazer aqui, ó, S é igual a raiz cúbica de k vezes raiz cúbica de m ao quadrado. Ótimo! E agora, como é que eu saio disso? Tem uma regrinha que a gente brinca muito com essa regrinha. Que é o seguinte, eu vou tirar fora da raiz. Eu vou fazer o k elevado a um número, que equivale a que está a raiz. O que eu vou fazer? Eu vou colocar meu número k. E aqui em cima eu vou elevar ele a uma fração. O número que tiver, o k tiver elevado ao número, por exemplo, nesse caso não tem nada, seria o 1. Eu vou colocar na parte de cima da fração. E o índice da raiz eu vou colocar na parte de baixo da fração. Vou colocar aqui vezes, olha o m. Vou colocar o m aqui e vou desenhar, vou colocar meu tracinho de fração. O 2, m elevado a 2, m ao quadrado. O 2 vai vir parar na parte de cima da fração. E o 3, que é o índice da raiz, vai vir parar na parte de baixo. Você pode gravar essa regrinha de duas maneiras. O índice da raiz sempre vai estar na parte de baixo. E acabou. A outra, o que está aqui dentro, vai em cima. Ou então tem uma brincadeira que é assim, ó. Pensa o seguinte, você está prestando o Enem, não é verdade? Então, ó, quanto mais por dentro você tiver da matéria, mais alto vai ser a sua classificação. Ó. Quanto mais por dentro que você tiver da matéria, mais alto
vai ser a sua classificação no Enem. Quanto mais por fora você tiver na matéria, mais baixo vai ficar a sua classificação no Enem. Tudo bem? Então vamos olhar logo a alternativa, né? K elevado a 1/3 vezes M elevado a 2/3. Tá aqui, ó. K elevado a 1/3 vezes M elevado a 2/3. A alternativa correta é a letra D. Você viu? Não é difícil. É fácil de resolver, mas dá um pouquinho de trabalho e precisa saber umas regrinhas aí básicas de radiciação, ok? Te espero na próxima aula. Um grande abraço. Fui!